Em uma época sombria para Israel, a terra foi mergulhada em um profundo afastamento de Deus. O reinado de Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, trouxe consigo a ascensão do culto ao deus Baal. A idolatria florescia, desviando o coração do povo do único Deus verdadeiro. Era um período de incerteza espiritual, onde os valores antigos foram abandonados em favor de práticas pagãs que prometiam prosperidade e fertilidade, mas traziam destruição e desespero. Nesse cenário desolador, Deus levantou um homem de fé inabalável, o profeta Elias. Sua missão era clara: confrontar a idolatria e chamar Israel de volta ao arrependimento. Elias, obediente ao chamado divino, se apresentou diante do poderoso rei Acabe e, com autoridade, proclamou uma mensagem temível: não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, a não ser pela minha palavra. Essa sentença era um reflexo da ira de Deus, uma tentativa de sacudir a nação e trazê-la de volta ao caminho da justiça. Deixa o like para ajudar o canal. Muito obrigado. Após anunciar a seca, Elias recebeu instruções do Senhor para se retirar e se esconder próximo ao riacho de Querite. Ali, no silêncio da natureza, Deus providenciou um milagre para sustentar seu profeta. Corvos, criaturas normalmente vistas como impuras, foram escolhidos para trazer pão e carne a Elias, provendo suas necessidades em um tempo de escassez. Cada refeição era um testemunho da fidelidade de Deus e da obediência de Elias. Com o tempo, o riacho secou, pois a chuva não caía sobre a terra conforme a palavra de Elias. Então, Deus, em sua sabedoria, direcionou Elias para Sarepta, uma pequena cidade fora de Israel, onde ele encontraria uma viúva em extrema necessidade. Ao chegar, Elias pediu a ela um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva, assustada, revelou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho antes que sucumbissem à fome. Elias, com a certeza da provisão divina, pediu que ela primeiro fizesse um pão para ele e, em troca, prometeu que a farinha e o azeite não se acabariam até que a chuva voltasse à terra. A viúva, movida por fé, obedeceu ao profeta. E, como Elias havia prometido, o suprimento de farinha e azeite se multiplicou milagrosamente, sustentando a família durante todo o período da seca. Essa história, além de mostrar o poder de Deus, revela sua misericórdia e cuidado em tempos de adversidade. Elias, o profeta solitário, se tornou um canal das maravilhas divinas, mostrando que mesmo em meio à desobediência e julgamento, Deus ainda estende sua mão para prover e proteger aqueles que confiam nele. Depois de 3 anos de uma seca implacável, o profeta Elias, movido por uma nova instrução divina, volta a Israel para um confronto decisivo. O país estava em um estado de desespero, o solo rachado, os rios secos, e o clamor do povo por alívio eram ensurdecedores. Acabe, o rei que havia permitido e incentivado a idolatria, estava inquieto, mas ainda cego para a verdadeira causa do sofrimento de seu povo. Quando Elias aparece diante de Acabe, o rei o acusa de ser o causador de tantos males. No entanto, Elias, com a autoridade de um homem que conhece a vontade de Deus, responde: e não sou eu quem está causando desgraça em Israel, mas você e sua família, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido Baal. Elias propõe um desafio grandioso e perigoso, um evento que traria todos os olhos de Israel para o Monte Carmelo. Os 450 profetas de Baal, juntamente com o povo, deveriam se reunir para uma demonstração pública de quem realmente detinha o poder. 2 altares seriam erigidos, um para o Senhor e outro para Baal. A proposta era simples: o Deus que respondesse com fogo para consumir o sacrifício seria reconhecido como o verdadeiro Deus de Israel. Os profetas de Baal começaram cedo, clamando e gritando a plenos pulmões, pedindo que seu Deus acendesse o fogo. Elias observava, e enquanto o tempo passava, sua confiança não vacilava. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Os profetas cortavam a si mesmos, em um frenesi, tentando provocar uma resposta de Baal, mas o silêncio era ensurdecedor. Não havia voz, nem fogo, nem sinal algum. Ao cair da tarde, chegou a vez de Elias. Ele reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele então ordenou que se cavasse uma valeta ao redor do altar e que a lenha e o sacrifício fossem encharcados com água, a ponto de a valeta se encher.
O desafio agora era ainda maior, o sacrifício molhado parecia impossível de queimar. Elias, com calma e firmeza, levantou sua voz em oração: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que estás trazendo o coração deles de volta. Imediatamente, o fogo do Senhor caiu dos céus com uma força devastadora. As chamas não apenas consumiram o sacrifício e a lenha, mas também as pedras e a terra ao redor, e até a água na valeta foi consumida. O povo, aterrorizado e convencido, se prostrou e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias, aproveitando o momento, ordenou que todos os profetas de Baal fossem capturados e executados, eliminando assim os líderes da idolatria em Israel. Logo após esse poderoso evento, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo para orar por chuva. 7 vezes ele pediu ao seu servo que olhasse em direção ao mar, e na 7ª vez, o servo avistou uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias, então, mandou avisar Acabe para que se preparasse, pois uma grande chuva estava a caminho. Pouco tempo depois, o céu escureceu com nuvens, o vento começou a soprar, e uma chuva torrencial finalmente caiu sobre a terra sedenta, encerrando os 3 anos de seca. Elias correu na frente da carruagem de Acabe até Jezreel, demonstrando a força que o Espírito do Senhor lhe concederá, uma prova de que Deus ainda era o soberano de Israel. A história de Elias é um exemplo extraordinário de fé e da manifestação do poder divino em meio a tempos de crise espiritual. Após a impressionante vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, o profeta deveria ter experimentado uma onda de paz e restauração em Israel. No entanto, a história toma um rumo inesperado quando Jezabel, esposa do rei Acabe, fica furiosa com a derrota e promete tirar a vida de Elias. Tomado pelo medo, ele foge para o deserto, onde o peso da missão que carregava e o aparente fracasso em mudar o coração do povo de Israel o fazem cair em profunda depressão. Ele se sente completamente sozinho, convencido de que sua vida não tem mais propósito. Mas, em meio ao desespero, Deus não o abandona. Em vez de repreender Elias, Deus lhe oferece sustento. Um anjo aparece, trazendo pão e água, e o encoraja a se levantar e continuar sua jornada. Alimentado e fortalecido, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés havia encontrado Deus. Lá, em uma caverna, Elias busca refúgio e aguarda a resposta de Deus. No Horebe, Deus se revela a Elias de uma maneira inesperada. Primeiro, há um vento forte, tão poderoso que rasga montanhas e despedaça rochas, mas Deus não está no vento. Depois, vem um terremoto, seguido por um fogo, mas Deus não está em nenhuma dessas manifestações poderosas. Finalmente, Elias ouve um sussurro suave, e é nessa voz calma que Deus se revela, mostrando que sua presença nem sempre é anunciada com grandes sinais, mas frequentemente em quietude e silêncio. Deus, então, renova o chamado de Elias, dando-lhe novas instruções. Ele deveria ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor no ofício profético. Além disso, Deus assegura a Elias que ele não está sozinho, revelando que ainda há 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Essa revelação dá a Elias a força e o encorajamento necessários para continuar sua missão. O fim da jornada de Elias na terra é tão espetacular quanto sua vida. Ele continua seu ministério até o dia em que Deus decide que chegou o momento de levá-lo para junto de si. Elias não experimenta a morte como os outros, mas é arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo, enquanto seu discípulo, Eliseu, testemunha o evento. Este momento culminante na vida de Elias não é apenas um fim, mas o início de um legado que seria continuado por Eliseu, que recebe o manto de seu mestre e o poder para realizar milagres em nome de Deus.